Bom dia. Peraí, olá a todos. Meu nome é Ramiro Quaresma, eu sou curador do Chumucuís 4, Porantim, Arte Contemporânea Digital Amazônica. Essa aqui é uma aula aberta, né, que funciona como contrapartida do edital da Lei Paulo Gustavo. É o projeto Chumucuís 4. Ele foi contemplado com o edital da Lei Paulo Gustavo Cultura Digital, também com patrocínio da Lei de Incentivo à Cultura, a partir do edital Ronde Norte. E nós vamos falar aqui sobre preservar memórias digitais, né? Salvaguarda e apagamentos, no contexto do projeto Chumucuís. Primeiramente, né, gostaria de dizer que o Chumucuís é um projeto que inicia em 2010, né, com o nosso Salão de Arte Digital, né, primeiro com formato de salão, né, abrindo convocatórias e selecionando artistas para uma exposição. Tivemos 3 edições antes dessa, né, além do Panorama da Arte Digital do Pará e o Hiperespaço Chumucuís, né, projetos também de exposição com esse formato de arte contemporânea, migrando um pouco para o digital, mas também agregando outros formatos também de arte contemporânea. E essa problemática, né, da arte digital é uma coisa que vem muito forte no nosso projeto, né, que é um projeto pioneiro desse formato de arte contemporânea e que é muito complexo, né, nos dias de hoje, né, apesar das facilidades todas que a tecnologia trouxe para a realização da arte, não para a realização apenas da arte, mas também do seu registro, né? E essa aula é para falar um pouco sobre essas questões que abordam também essa complexidade desse formato, e tanto da criação como da exibição e depois também da sua preservação. Eu vou começar a fazer uma apresentação aqui para guiar um pouco esse nosso processo. Bom, primeiramente, né, eu queria me apresentar, né, meu nome é Ramiro Quaresma, né, sou curador de arte digital, arte contemporânea e cinema, sou formado em comunicação social e mestre em artes pelo PPG Artes da UFPA e doutor em artes pela Escola de Belas Artes da UFMG. E, a princípio, essa problemática da preservação da memória digital parte de um projeto também que eu realizo também desde 2008, que é a Cinemateca Paraense, né? E a partir dessas reflexões, tanto da Cinemateca Paraense como do Chumucuís, de certa forma a gente estabelece uma forma também de utilizar a tecnologia, né, como forma de compartilhamento também de conteúdos, né, artísticos, né, a partir dessas plataformas que a gente tem virtuais, né. A complexidade desses formatos também ao longo dos anos, né, e com o advento da, dessas tecnologias, dessas plataformas para capturar e difundir imagens, né, foi bem complexo dentro desse contexto amazônico, né, primeiramente com as dificuldades da obtenção desses equipamentos para registro, né, e realização de obras artísticas, a capacidade, né, de processamento das máquinas, a internet, a partir
ao longo dos anos, né, com seus aprimoramentos, né, que foram trazendo essas novas possibilidades, né, de realização. O que significa, na verdade, na gênese dessa questão de preservar essas memórias digitais, né? Parte dessa capacidade de, primeiramente, de uma necessidade, né? E com a necessidade, a capacidade também de armazenamento que esses dispositivos trazem para a gente, né? Primeiramente, com uma capacidade muito baixa, né, de armazenamento, que fez com que a gente pudesse realizar vídeos, áudios, fotografias com um certo limite, né? A gente tinha um limite para realizar isso, né? A capacidade de memória dos dispositivos, dos cartões de memória e dos próprios dispositivos, né? E essa dificuldade fez com que, na verdade, a gente tivesse que sempre fazer escolhas, né? Primeiramente, nos anos iniciais do cinema, até a década de 1980, início dos anos 90, com a película, isso era muito mais bem claro, né? Mas, ao mesmo tempo, essa capacidade física das películas, né, criava, na verdade, um arquivo que ele era muito mais fácil de ser guardado. A película, ela gravava e, ao mesmo tempo, preservava aquele formato, né? E protegia ele do apagamento. As fitas brutas, né, tanto de películas 16, 35, 16 milímetros, elas tinham essa capacidade de ser um negativo do processo, que depois, posteriormente, seriam editados, né? Então, esse material bruto ficava registrado. Com o advento da fita VHS, isso já começa a criar uma problemática, de certa forma, pois a fita VHS ela tinha uma característica de ser regravável. Então, era capturado, né, as obras, filmes publicitários, filmes artísticos, filmes documentais, filmes caseiros, domésticos, e eram visualizados, editados e poderiam ser apagados também, né? Essa mesma complexidade do VHS depois passa para dentro desses formatos novos digitais, né? Os cartões de memória, os HDs, que as pessoas poderiam gravar, salvar, migrar, depois apagar facilmente com um clique esses arquivos, né? O que não aconteceu com a película, né? Então, as metodologias de armazenamento e salvaguarda desse material tiveram que se aperfeiçoar e lidar com essas novas realidades, né? Dos apagamentos rápidos. Né? E acabou que, dentro desse processo, a, a arte, né, a princípio, feita nesses dispositivos digitais, ela estava muito sujeita a esses sinistros, apagamentos, danificações, né, e posteriormente as obsolescências, né, os formatos que caíam em desuso, os equipamentos que caíam em desuso. Né. Então, o compartilhamento das imagens, digamos assim, de uma forma mais pessoal, acabou entrando nessa questão da efemeridade, né? As fotos eram compartilhadas e poderiam ser deletadas e sumiam, na verdade, dentro dos nossos dispositivos, né? E essa sempre foi uma luta inicial a partir dessas dificuldades e como a gente poderia lidar com elas, né? Entrando nesse espectro, né, da arte digital, eu queria mostrar, de certa forma, aqui um pouco dessa trajetória e como é que isso a gente lidou com isso, né, dentro do nosso projeto. Nessa nossa quarta edição, né, do Salão dos Mucuís 4,
A gente, obviamente, criou o nosso website para isso, né, que também uma das dificuldades também que a gente vai falar mais adiante. Eu queria mostrar, na verdade, aqui como é que foi talvez o nosso processo dentro disso, né? Primeiramente, com o nosso salão de arte digital, né, que a gente realizou em 2011, né, no Espaço Cultural Casa das 11 Janelas, que a gente tem um registro dele fotográfico, né, que já é um processo de salvaguarda também, de certa forma, desses arquivos digitais, né? E temos um vídeo que o Conhecendo Museus fez do Espaço Cultural, do Espaço Cultural Casa das 11 Janelas, que a nossa exposição foi reservado para as exposições temporárias, ou seja, de curta duração. E nós vamos ver agora a que estava sendo apresentada no dia da nossa visita. Essa aqui é a sala Valdir Sarubi, no Museu Casa das Janelas, onde está acontecendo agora o Salão de Arte Digital Shmuquiz, como vocês podem ver. E é um salão de arte e tecnologia. Então, nossa primeira experiência, né, que foi essa abertura de edital para convocação de artistas, né, a gente já começa, digamos assim, uma nova dificuldade, porque temos múltiplos formatos dentro dessa arte contemporânea em formato digital, né, obras de artistas paraenses, amazônicos, né, obras que eram gravuras digitais ou videoarte, alguns trabalhos que vieram do Brasil, que eram dentro de plataformas, né, online, que hoje não estão mais acessíveis, né? E a tecnologia, de certa forma, ela se apresenta e se esgota também, e se transforma muito rapidamente também. Esses trabalhos que apresentamos nessa exposição, de certa forma, pensando nessa questão, né, de apresentar ao público esse novo formato, foi uma dificuldade tamanha, porque, por exemplo, os arquivos, as TVs, inicialmente não tinham um dispositivo de multimídia incorporado nelas, né? Não podiam ser alimentadas com um pendrive ou um cartão de memória, por exemplo. Então, esses vídeos dessa exposição eram apresentados em formato de DVD, né? DVD que já é um dos processos dentro do audiovisual que caiu mais rapidamente, né, tecnologicamente em desuso, né? E dificuldades com a internet também, nós tivemos que colocar uma internet dedicada no espaço para poder executar os programas, né, e que eram virtuais, né. Projetores também, multimídia era uma coisa bem complicada no momento, né, de custos, assim, né, tudo. E os DVDs, por exemplo, que nós usamos dentro dessa exposição, que os artistas enviaram para a nossa exposição, eles não rodam mais, por exemplo, né? Então, eu já tentei rodar esses DVDs, eles não executam mais. Então, obviamente, esses arquivos que estavam dentro desses DVDs, se era um acervo único, eles foram apagados e foram perdidos, né? Então, essa transformação tecnológica, a partir do primeiro Salão de Moquis, e depois no segundo, também as dificuldades diminuem um pouco com o surgimento desses televisores que nós podemos já colocar um pendrive para alimentar, né? Então, com a expansão, com a evolução tecnológica, de certa forma, os artistas, eles tiveram essas maiores facilidades em registrar as obras, né, guardar as obras e compartilhar também as obras, né. Esse aqui foi o nosso segundo Salão de Núcleos.
acho do momento, né? Essa questão da confluência entre arte e tecnologia. Esse aqui é o segundo salão no Chimo Quiz de Arte Digital. O tema desse ano é Amazônia Arte Mídia e a gente conta com 20. É a primeira exposição. As dificuldades de se fazer. É muito novo aqui. Eu acho que por ser novo é muito interessante estar fazendo isso. E já dentro dessa segunda exposição, né, que é muito interessante que a gente traz trabalhos ao vivo, né, que são obras únicas, né, que são performances que se transformam em vídeo e que são presenciais, mas que o registro delas também vira outra obra, também gera uma nova camada também de complexidade, né, dentro das exposições, né. E até esse ponto, inicialmente, nós ainda não tínhamos uma plataforma que pudesse guardar esses trabalhos, né? A gente apenas apresentava eles, né? Ainda não tínhamos como objetivo, de certa forma institucional, essa salvaguarda desse material, né? Então a gente ainda não pensava nessas questões dentro do nosso trabalho ainda. A gente apresentava, nós não éramos uma instituição assim com preocupações museológicas, né? Então nós éramos uma produtora de exposições, né? Então a gente ainda não pensava nisso. Então a responsabilidade desse período da preservação desses trabalhos recairia de certa forma com os próprios artistas, né? A partir do terceiro salão que nós fizemos, né, a tecnologia já estava talvez bem mais avançada e disponível, né, mas ao mesmo tempo também com outras complexidades, também outros tipos de discussão, né, sobre a arte. Então a gente apresenta trabalhos que são plataformas também que estavam dentro de dispositivos, por exemplo, aplicativos, né, aplicativos que hoje em dia também não estão mais disponíveis, né, uma série de trabalhos que eram virtuais, que eram espécies de plataformas, muito experimentais também, eles foram apresentados, de certa forma, de forma única, né? E o registro deles é a prova que eles existiram, mas, assim, eles não têm... eles não estão mais disponíveis ainda, né? Então, eles são pura memória mesmo. Né? Essa aqui foi a exposição que fizemos. Novamente, no espaço, né? Muito forte a participação de trabalhos em videoarte, né? Também aplicativos, como eu mostrei, gravuras digitais também, que sempre foram muito fortes dentro desse nosso processo expositivo, né? Tablets também que se utilizavam para expor e conectados a projetores. Aplicativos também, instalações sonoras, né? No caso, nós tivemos 2 instalações sonoras também. E eu queria mostrar para vocês agora, na verdade, a nossa nova edição, né? Que nós já criamos a partir dessa plataforma do museu, né, que a partir de 2021 a gente inicia esse novo processo, né, que é transformar o Chimo Quiz num museu virtual.
Pai, é 10 horas que a gente vai lá. Porra, Vicente, tu me atrapalhou aqui, cara. Ah, porra, vai sim, não é possível. Pô. Então, a partir dessas novas experiências, né, do Shmukuí já como um espaço museológico, né, nós tentamos criar, na verdade, uma espécie de metodologia de, dessa preservação, né, das memórias digitais, né, e a partir disso, nós continuamos a pensar, na verdade, né, essa obra de arte, a partir de muita conversa, muitos estudos, né, a gente começou a pensar alguns desses aspectos dentro da arte digital, que seria, na verdade, essa autenticidade à primeira vista, né, uma integridade da obra, né, a partir, obviamente, do contato com os artistas, né, em que formatos ela foi feita, né, como ela deveria ser apresentada, que tipo de arquivos essa obra iria gerar, né, para que a gente pudesse guardar ela com a maior integridade possível, né, a partir dos arquivos que os artistas enviavam para a gente, né, sobre esse processo todo de criação deles, né, tentar manter esses arquivos com a maior integridade possível, né, dos formatos, né, íntegros sempre, né, como depois a gente poderia acessar esses arquivos no futuro, né, utilizando plataformas, drives virtuais para armazenar esses arquivos, né, e criando sempre mais de uma nuvem virtual para guardar eles, né, a partir desses problemas que podem ter de acesso de uma nuvem, né, bloquear o acesso de uma nuvem e ter acesso a outra, e guardar sempre então, uma cópia física também, né, em HDs,
ou SSDs desses arquivos para a gente poder acessar no futuro, né? Para poder reproduzir eles, né? Sempre tentando guardar também aplicativos também, de certa forma, programas que a gente pudesse reproduzir esses arquivos também, né? Ao longo do tempo. Cada mídia digital nesse contexto tem um desafio específico, né? Dentro, por exemplo, das videoartes, né, e das videoperformances, né, preservar esses formatos, né, e guardar em formatos que pudessem ser acessados, né, no futuro, como MOV ou MP4, ou até MKV, né, que é um processo mais, e tentar sempre, dentro desses processos, fazer com que esse arquivo não perdesse a sua qualidade de reprodução, né. No caso das gravuras digitais, né, guardar elas, né, dentro também de drives também, né, da sua maior resolução possível, e também criar versões mais leves também, para que a gente pudesse também expor virtualmente também essas gravuras e que as pessoas pudessem visionar elas nos seus dispositivos também, né? E guardar o arquivo original sempre no arquivo e em mais de uma plataforma sempre, né? Já, por exemplo, as obras baseadas em softwares e web, né? Sempre baixar esses códigos-fontes completos dessas plataformas criadas, né, no caso de sites de processo, né, também tudo, para poder depois visualizar no futuro, quando às vezes os navegadores não são mais capazes de reproduzir esses formatos, né. Tentar guardar pelo menos prints desses softwares e desses sites virtuais para que no futuro a gente possa pelo menos ter um registro deles, né? Se não puder ter eles na sua integridade, né? Dentro desses desafios, né, que a gente embarca, elaborando essas estratégias de salvaguarda e também de curadoria, esse arquivamento, né, e essa catalogação das obras digitais é um processo que a gente já está fazendo no Museu de Arte Mucuís, né? Arquiva, né, sempre em múltiplas plataformas, né, múltiplas nuvens, né, faz essa catalogação das informações a partir de informações que nos são repassadas pelos artistas, né, e sempre pensando também nessa questão da curadoria, né, como a curadoria, de certa forma, é um processo mais excludente que inclusivo, né. Quando a gente seleciona uma obra para fazer parte desse nosso acervo, a gente está deixando uma obra de fora, né? E é importante a gente saber lidar com essa realidade, né? E com essa frustração também de não poder guardar tudo, né? Selecionar, né? De certa forma, é excluir também, né? Então, pensando sempre em que a gente pode, o que a gente pode estar perdendo nesse fluxo, né? De trabalho, né? Dentro dessas escolhas, né? A gente guarda esses formatos, guarda esses arquivos, escolhe esses artistas, né? E sabe que a gente está deixando gente de fora também, né? E a história da arte ela é feita dessas escolhas, né? Então, quando a gente usa esses dispositivos virtuais, né, para a gente guardar os arquivos, é sempre pensando nessas relações, talvez, de tentar fazer um recorte o mais ético possível dentro desses artistas, né? E a participação dentro dos nossos processos, ela sempre é feita a partir de convites, né? Mas também a gente também tem uma demanda também, né? De artistas também que mandam obras para a gente guardar e considerar. De certa forma, a gente guarda também esses arquivos que não entram, de certa forma, na plataforma, mas a gente tenta, no máximo possível, guardar isso, né, para a posteridade, né. Aí chega, talvez, a relação mais importante dentro desse processo, né,
que é a nossa relação com os artistas, né? Que acaba que eles são os primeiros responsáveis, né, por essa preservação das suas obras, né? Primeiramente, eles são esse repositório principal, né? Os artistas são as testemunhas dos seus próprios processos, né, dentro da sua criação artística, né? Então, de certa forma, a gente divide com eles essa responsabilidade, tentando sempre criar soluções também dentro dessa relação, a partir de entrevistas, né, como que a gente faz no nosso processo, que eu vou mostrar aqui para vocês. Nos nossos perfis dentro do YouTube, por exemplo, né? Esses são registros que a gente fez recentemente, né, no Chimo Quiz 4, né, entrevistando os artistas sobre o seu processo criativo, né? Isso já é um registro, uma salvaguarda desses processos, né? Também guardando também dentro desses nossos canais também as memórias das nossas exposições também, para nós mesmos termos um acervo da nossa história também. E a partir do trabalho com o Museu de Arte de Mucuz, também fazer isso de uma certa forma sistemática também, né? Guardando esses depoimentos e esses relatos desses processos artísticos, né, também. Guardando também nesse processo de uma forma que a gente possa compartilhar também, né, além dos drives virtuais privados, né, que a gente guarda, a gente também utiliza as plataformas também que são ao mesmo tempo repositórios e também são possíveis de compartilhamento também, né, guardando essas obras utilizando também o Vimeo, que é a plataforma que nós escolhemos para guardar e compartilhar as obras, né, no seu formato de melhor resolução também, mas que também possam ser reproduzidas também em dispositivos também para dar acesso a essas obras, né. E, então, a gente passa nessa documentação, né, desse processo, nesses testemunhos dos artistas, guarda não só as obras em si, né, mas essas memórias sobre a realização das obras, né, que isso é muito importante para os futuros pesquisadores também, né, para a gente entender os processos que se utilizavam nessa nossa época agora, né. Então, tem artistas que talvez dentro desse processo sejam muito mais metódicos dentro dessa preservação, né? Outros artistas que, de certa forma, eles acabam incorporando essa efemeridade, essa perda, e tratando como se fosse uma performance ligada a um tempo, né? E talvez eles próprios, de certa forma, esqueçam os seus trabalhos mesmo, né? Entrem em novas fases de produção e releguem, de certa forma, o que foi feito anteriormente, né? E é o papel do curador, do museólogo, de certa forma, é tentar salvar essas obras das perdas, né? Mesmo que sejam obras que os artistas, de certa forma, não mais acreditem dentro dos seus processos contemporâneos, né? Mas a gente, de certa forma, tem que guardar isso, né? E é um processo que tem falhas também, né? Esse esquecimento, por vezes, é intencional, né? E a gente tenta salvar, de certa forma, alguma coisa desse processo, né? Nessa relação toda com os artistas, né? Dentro dessa lógica também, né? De como salvar essas obras dessa evolução tecnológica, né? Como é que essa curadoria, de certa forma, tem que ser também uma curadoria de equipamentos, né?
tentar salvar da melhor forma possível também alguns dispositivos também, né? É muito complicado para quem tem um processo independente como nós, né? Mas, assim, existem muitos exemplos de instituições que também têm acervos de equipamentos também, né? Guarda-se os VHS, as câmeras, guarda-se os players de DVD, para que a gente, pelo menos, tenha uma memória desses equipamentos que eram usados, né? Que já não são mais disponíveis dentro da lógica do mercado, né? E como é que isso pode ser, de certa forma, uma missão não só nossa, dos artistas também, né? Como é que a gente vai fazer com que isso seja uma política pública também, né? Existem várias discussões a respeito de como talvez possa existir leis, né, de proteção a esses arquivos dessa nossa era agora digital, né? Como é que integrar isso? E a gente acredita muito que esse compartilhamento dessas informações todas, deixando ela pública, né, sempre, isso já é uma forma da gente, de certa forma, estimular essas integrações entre a instituição, o artista e o público, né? Essa discussão ela só acontece se a gente visionar esses arquivos, né? Se a gente buscar, de certa forma, discutir isso, essas perdas, essa relação com os artistas e como que a relação dos artistas agora contemporâneos eles se utilizam dessas novas plataformas, né, como TikTok, YouTube, Instagram, dentro desses seus processos, né? Basicamente, isso era uma discussão que a gente vai abrir, né, a partir de agora, dentro do nosso Museu de Arte Mucuís, né, esperando que a gente consiga recursos financeiros futuros para umas próximas edições e abrir a discussão para que isso seja mais debatido, né, socialmente, né, entre os artistas também, né, para continuar esse nosso processo, esse nosso fluxo de ao mesmo tempo, de salvaguardar, né, tentar salvar as coisas dos apagamentos, né, e como a gente elabora estratégias para que a gente consiga reverter esse processo de obsolescência, perda, esquecimento desses arquivos, né. Era uma pequena aula assim, sobre como a gente lidar com esses processos, e espero que a gente possa discutir mais no futuro sobre isso. Obrigado.